Apenas o homem, dentre todos os seres da criação, recebeu dentro de si o Espírito e tornou-se uma alma vivente. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Tia Rafa Family. Eu sou o Ti. Eu sou a Rafa. E ele é o Arthur. Aqui é um canal onde a nossa família abençoa sua família através de livros, leituras, devocionais e tantas outras coisas. Estamos refletindo nesse livro aqui divinamente, como nós termos uma mente de Cristo, sentir e pensar como Jesus. Então, tenho certeza que você vai gostar muito. Se você já é de casa, você já sabe que o like, já pode deixar o like aí. Se você é novo ou nova, se inscreve. E bora lá, né, Rafa? Sim. Hoje nós vamos entrar no primeiro capítulo, na primeira parte. A primeira parte fala sobre que nós temos a mente de Cristo, né? Nós temos a mente de Cristo. E o primeiro capítulo fala sobre como a mente humana adoeceu. Isso. Então hoje nós vamos estar refletindo. Se qualquer momento você sentir de comentar, não deixe de comentar. E no final, a hora que terminar, você compartilha para um amigo. A gente vai te lembrar, pode ficar tranquilo. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos imaginar um cenário juntos? Imagine agora que você é um médico olhando para a humanidade como sua paciente. Vamos tentar fazer um diagnóstico e propor um tratamento para nossos sofrimentos? Deus formou com as próprias mãos um homem perfeito à sua imagem e à sua semelhança, saudável em um nível máximo. Obviamente, essa imagem e semelhança é um tema para muita discussão. No entanto, uma coisa parece clara: essa semelhança passava pela capacidade de pensar e sentir como Deus, de ter o acesso a atributos mentais divinos. Apenas o homem, dentre todos os seres da criação, recebeu dentro de si o Espírito e tornou-se uma alma vivente. Apenas para a humanidade foi delegada a autoridade de governar a criação, pelo mandato de cultivar e guardar a terra. Porém, o ser humano perfeito que Deus formou com suas próprias mãos agora conhece o pecado que conhecemos como queda. Tal queda deixa graves sequelas na paciente humanidade. E aquilo que Deus formou com perfeição, o pecado deformou, trazendo a destruição. Essa deformidade privou a humanidade de muitas funções e desconectou o homem de sua fonte, obstruindo a capacidade de pensar como Deus pensa e de sentir como Deus sente. Como consequência dessa deformidade, o homem começou a pensar por sua própria cabeça e a sentir por seu próprio coração. Essa deformação é fatal e se manifesta causando dor, doenças e desespero. O diagnóstico estava fechado, mas por intermédio de Cristo Jesus, o Pai promoveu a cura da humanidade. Se na criação Deus formou e na queda o pecado deformou, na boa notícia do Evangelho, Jesus transformou nossa morte em vida e nos reconectou à nossa fonte. O Filho vem nos restaurar a imagem e a semelhança do Criador, mas não apenas isso, vem nos ensinar a viver como Ele, pois por meio do seu Espírito podemos pensar como Ele pensa e sentir como Ele sente. Aqui também vai, né? Quais os sintomas da doença da nossa mentalidade? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Este texto é a chave para entendermos o processo de adoecimento da mentalidade humana e, consequentemente, sua cura. Nossa mente, essa que temos desde sempre, não é o que foi feita para ser, mas uma versão distorcida, deformada e adoecida pela queda. A realidade é que já nascemos feridos e adoecidos. Por isso, desde sempre vivemos na tentativa de nos moldar a um padrão que parece não nos caber. Não sei se você já reparou, mas vivemos insistentemente nos esmagando, nos machucando e nos perdendo nas faltas e nos excessos. Parece que, independentemente do contexto de nascimento e de trajetória, não conseguimos nos encaixar muito bem aqui neste mundo. Passamos a vida toda nos sentindo inadequados, em busca do que parece nunca ser suficiente. Estamos sobrecarregados e pressionados por padrões mundanos que parecem desalinhados, deformados e injustos. Alguns sintomas dessa doença são angústia, medo, vazio, insegurança, preocupação excessiva, insatisfação, inveja, ganância, agressividade, orgulho, cansaço, fadiga, vícios, violência, abusos, traições, dentre tantos outros sentimentos e comportamentos característicos do nosso tempo. Vivemos em um mundo não apenas de pessoas adoecidas, mas de uma mentalidade adoecida. Então, a primeira recomendação bíblica diante desse
cenário patológico é a mesma de um médico responsável em informar o seu paciente. Aceite o diagnóstico. Aceite que você não será aceito plenamente neste mundo de mentalidade adoecida. Conforme-se com o inconformismo, do fato de que não há um problema de formato neste mundo. E não tente se amoldar a ele. Você pode continuar? Onde tá? Aqui. Nós não fomos feitos para um mundo de mentalidade enferma. A mente humana está doente e não podemos nos conformar com ela. Tentar nos moldar a este pensamento mudando será cruel. Porém, ao contrário do que me parecia ideal, diante de um diagnóstico tão ruim, a mãe deixa se relar, a mentalidade humana ela está doente, não podemos nos conformar com ela. Tentar nos moldar a esse pensamento mundano será cruel. Ao contrário do que me pareceria ideal diante de um diagnóstico tão ruim, o tratamento do Pai mais uma vez nos surpreende. Seria muito fácil para um Deus onipotente tirar o que está de ruim e substituir pelo que é bom, uma espécie de transplante. Para mim, fosse até o ideal. Um cirurgião faria uma extração do que está velho, disfuncional, em seguida descartaria e logo substituiria por algo novo e funcional. No entanto, ao contrário da minha lógica, diante a tamanha tanta disfuncionalidade, a proposta de Deus não é o transplante, mas a transformação. Você já se perguntou por quê? Eu penso que a resposta está na introdução, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa matéria-prima é boa e insubstituível. Fomos feitos por Ele e Ele não pode ser desperdiçado. Fomos feitos por Ele e dele e não podemos ser desperdiçados. O Senhor não desperdiça e não trabalha com descarte. Por isso, a cirurgia dele não é um transplante, e sim uma transformação. A transformação, ao contrário do transplante, não substitui a matéria-prima, mas muda completamente a sua forma e seu propósito. Não apenas muda, e sim aperfeiçoa, expande, potencializa, amadurece, em uma palavra que para mim expressa melhor: redime. Se há uma deformação que o mundo propõe, se há uma deformação e o mundo propõe uma conformação, Deus nos prepara para uma transformação. A palavra usada de transformação no texto é a mesma usada para descrever metamorfose, que ocorre no reino animal. A metamorfose pode ser resumida como a transformação de um ser em um outro ser a partir de um processo que faz da mesma matéria ser o que ele já tem. Ou seja, podemos dizer que a transformação é uma redenção daquela matéria-prima. Ela sofre uma transformação para poder mudar a sua forma plena, sua fase madura e completa. Esse é o desejo de Deus, que sejamos transformados para ser quem Ele nos criou para ser. O processo pelo qual é a transformação que nós precisamos. No entanto, incluirá uma atitude ativa de aceitação de que não cabemos nesse mundo, pois não fomos feitos para ele. Fomos feitos em um molde chamado Cristo, a imagem de Deus, e só seremos saudáveis se cumprimos o nosso propósito quando somos formados por ele. Então, o que é saúde mental? Se a humanidade apresenta um padrão de mentalidade adoecida, Cristo, o formato perfeito de Deus, é a nossa cura. A mente de Cristo é a saúde para a nossa mente. Forte, hein? Muito. Eu acho que uma das partes assim que mais mexe comigo é que Cristo nos formou, o pecado deformou. Mas Jesus nos transforma. Amém. Ele nos traz uma nova forma. Deus, ele é tão maravilhoso que quando ele cria tudo, né? Eu acredito que a gente leva muito tempo para descobrir aquilo que ele fez em tão pouco tempo. Né? Então ele criou o homem, ele criou a humanidade, ele criou tudo isso. E às vezes tem pessoas que confrontam a Deus. Mas por que Deus não tira as coisas que tem de errado? É porque se ele fizesse um transplante, simplesmente a gente não iria aprender. A gente não ia mudar a nossa forma de pensar. Em Romanos 12:2 fala sobre isso. Se transforme pela renovação da mente. Ou seja, tudo começa pela mente. Para que a gente possa ser capaz, ou seja, se a gente não transformar a nossa mente, a gente vai ser incapaz de viver a vontade plena do Senhor. Então eu tenho certeza que se você está aqui, você quer ter uma mente de Cristo, você quer aprender a ter a mente de Cristo, a sentir como Cristo e a agir como Cristo também. Então, nós te convidamos aí a participar desse devocional, vão ser 21 dias, né? Ontem nós fizemos uma introdução do livro, se você perdeu, entra aí na playlist, tem uma playlist Divinamente, você pode vir aí, né? E acompanha com a gente esse devocional, né? Seja moldado, seja mudado, seja transformada a sua mente. Amém. Passe por não uma metamorfose, né? Que você não é lagarta nem borboleta, né? Mas passe por uma metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mudança de rota, uma mudança Amém. de direção. Espero que Deus tenha falado do seu coração.
A Rafa tá rouca. É. Nós nos vemos amanhã aí. Amanhã. E é isso aí. Deus abençoe, que você tenha uma sexta-feira maravilhosa e sabadão nós estamos aí. Tchau, tchau.